Desde moleque, na escola, tudo, era a minha banda favorita, né? Vieram, se estabeleceram, firmaram as raízes de uma forma absoluta. Eles são uma lição incrível, assim, de como fazer a coisa direito. É uma música universal. É além da genialidade. Existe alguma coisa melhor? Para mim, não. Depois deles, a música mundial nunca mais foi a mesma. 1, 2, 3, 4. O mundo mudou. Jovens de classes sociais diferentes, com personalidades diferentes, mas com uma mesma paixão. O ritmo, a música, quatro garotos que vieram de Liverpool, na Inglaterra, para morar dentro de cada fã. John Winston Lennon, James Paul McCartney, George Harrison e Richard Starkey. Os Beatles. Em fevereiro de 1964, os Beatles chegaram ao primeiro lugar nas paradas musicais norte-americanas. E então, se projetaram. A Beatlemania ganhou amplitude mundial. Em 1964, chegaram ao Brasil também, com o filme A Hard Day's Night. O programa The Beatles Especial da TV Gazeta vem para comemorar os 50 anos da explosão da Beatlemania no Brasil e no mundo. E para contar a história dessa banda que transformou a música e o comportamento dos jovens para sempre. O show começa agora. Olá, seja muito bem-vindo a esse super especial The Beatles aqui para você na TV Gazeta. Feito com muito carinho para você que é Beatlemaníaco, assim como eu, e para você também que quer conhecer um pouquinho mais sobre a história dessa banda incrível. O nosso especial está dividido em 4 episódios. Neles, a gente vai conhecer melhor a trajetória da banda inglesa, pela visão de especialistas, uma galera de peso, entendida mesmo, participando aqui com a gente. Você vai saber também como grandes nomes da música brasileira foram e ainda são influenciados pelos Beatles. E ainda como os 4 garotos de Liverpool, em menos de uma década de união, transformaram a música e o comportamento jovem no mundo inteiro. E para deixar essa festa melhor ainda, com a gente aqui no programa, uma das melhores bandas covers de Beatles do Brasil, São Beatles!
So please love me do. Oh, love me do. Someone to love, somebody do. Someone to love, someone like you. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please love me do. Oh, love me do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please love me do. Oh, love me do. Yeah, love me do. Oh, love me do. Yeah, yeah. Isso aí, um Beatles mandando ver aqui no nosso especial TV Gazeta com Love Me Do, que foi o primeiro single, né, gravado oficialmente por eles em 1962. Mas meninos, vocês sabem que pra gente entender os Beatles, a gente tem que entender também o contexto histórico e social da época em que eles surgiram. Imagine só, pós-Segunda Guerra Mundial, muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Muitos países tentando se reerguer economicamente e moralmente também. E no meio disso tudo, surge um fenômeno social muito importante para a nossa história: a juventude. É isso mesmo, os jovens começaram a reivindicar o direito de simplesmente serem quem são. Nem crianças, nem adultos. Jovens. A gente pode falar com algum exagero, mas também com certa verdade, que a noção de adolescência e juventude, essas duas noções são inventadas ou começam a ter mais força a partir do final da Segunda Guerra. Porque até então, você era criança e em seguida você era levado para o mundo adulto. As suas atitudes mudavam, as suas responsabilidades mudavam, você deixava de ser um garoto que usava calças curtas e passava a ser um homem jovem, mas já um adulto. A ideia de juventude ou de adolescência como um período intermediário começa já nos anos 60. Tá vendo, gente? Não era nada fácil ser jovem naquela época. Nos anos 50 também, nos Estados Unidos, de uma mistura entre o blues e a country music, nasce o rock and roll. E a juventude, essa nova classe que surgia, adorou o rock. Se viu representada ali, no ritmo, no frescor, na dança. Foi também nos Estados Unidos que uma grande revelação da cultura pop surgiu, tomando para si o status de rei, o rei do rock. Lindo, rebelde, intenso. Elvis Presley, o rei Elvis. Mas ninguém podia imaginar que ele entregaria essa coroa para 4 jovens ingleses. Em 1958, na Inglaterra, um desses jovens, empolgados com tudo o que estava acontecendo de novidade, um roqueiro cheio de contestações, atitudes e ideias, fundou uma banda chamada The Quarrymen. Esse cara era ninguém menos que o John Lennon, e a Quarrymen, o embrião da banda que logo menos seria aclamada por muitos como a melhor de todos os tempos. O John, como todos sabem, era um cara muito inteligente, um cara de visão. Numa das suas apresentações, mais especificamente numa apresentação na igreja de St. Peters, ele conheceu um garoto. Ficou muito impressionado com a força e o talento musical dele e reconheceu nesse menino um igual. Claro, era Paul McCartney. O John, obviamente, não perdeu tempo e convidou o novo amigo para entrar na sua banda. Lembrando, gente, que a gente está falando do John Lennon, um homem com um certo ego inflado, já desde muito jovem. Ele percebeu que o Paul era tão bom quanto ele. A história dos Beatles diz que o John chegou até a ficar um pouco indeciso. Ele, que era o líder absoluto da sua banda, pensou: eu deixo pra lá, ignoro esse cara e me fortaleço como líder, ou eu abro mão um pouquinho da minha liderança, chamo esse cara para tocar comigo e fortaleço a minha banda. Ainda bem para todos nós que ele decidiu fortalecer a banda. O Paul então se juntou a ele e começou aí uma das maiores parcerias da cultura pop mundial.
Um tempo depois, o Paul apresentou para o John um menino muito talentoso, de grande sensibilidade, que tocava guitarra muito bem mesmo. Foi dessa maneira que George Harrison, apesar de novinho, mais ou menos uns 3 anos a menos que o John, entrou para a banda. Mas você sabia que nesse começo o Paul não tocava baixo não? Não, ele tocava guitarra. Antes do Paul, o baixista se chamava Stuart Sutcliffe, um artista, um grande amigo do John Lennon que estudava com ele. O problema é que ele tocava tão mal, mas tão mal, que nas apresentações o Stu virava de costas para não mostrar para o público que ele estava tocando tudo errado, você acredita? Claro, essa não era a praia dele. O Stuart, ele era um grande artista plástico, uma das promessas das artes plásticas na época. Foi aí que, depois de algumas formações e vários nomes cogitados e testados, a banda renasceu com o nome The Beatles. E é aí que a magia começou a acontecer. Mas calma, ela ainda não estava completa não. Para isso, ainda faltava um cara. Você sabe que cara é esse? É o Ringo, claro, mas ele vem um pouquinho depois na nossa história ainda, tá? No próximo bloco, a gente te conta mais sobre a entrada do Ringo nos Beatles. Zoom Beatles, por favor, botem pra quebrar! 1, 2, 3, 4! She was just 17, and you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. Oh, how could I dance with another? Oh, when I saw her standing there. Well, she looked at me, and I could see that before too long
mandando ver aqui, Roll Over Beethoven, muito bacana. Meninos, obrigada, viu, pela participação de vocês aqui. Muito legal mesmo. E vocês sabiam que essa música, Roll Over Beethoven, que ela tá no segundo disco, né, no With the Beatles, ela não é originalmente dos Beatles, né? Não, ela é de um artista muito bacana, um artista incrível americano chamado Chuck Berry. Porque no início, os Beatles, eles eram especializados exatamente nisso, em fazer covers, principalmente de rocks americanos, blues, soul, R&B. Eles tinham um grande repertório desse tipo, com músicas já consagradas de artistas também hiper consagrados, como Elvis, Jerry Lee Lewis, entre tantos outros mestres do rock and roll. Eles começaram no início da década de 60, em que a leitura era muito mais influenciada pelo rock dos anos 50. E lembrando que os Beatles começaram como uma banda cover, né? Os Beatles gravaram Twist and Shout por causa do Alley Brothers, né? Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly. Poucas músicas deles, assim, era uma coisa muito crua. E de certa forma o que eles faziam era fazer um cover daquilo do jeito deles. E isso acabou se tornando uma terceira coisa. É isso aí, tá vendo? Foi por conta disso tudo, dessa gama imensa de músicas famosas que eles sabiam tocar, que eles foram contratados para tocar em Hamburgo, na Alemanha. Sensacional, né? Um passo e tanto para essa banda que estava no comecinho. No último bloco, a gente viu que o John, o Paul, o George e o Stu integravam a banda chamada The Beatles. Mas o contratante deles em Hamburgo tinha uma exigência. Para tocar, eles teriam que ser uma banda de 5 integrantes. Precisariam, portanto, de um baterista. Calma, que ainda não foi aí que o Ringo entrou na nossa história. Ainda, calminha. Nesse momento, entra em cena então Pete Best, que assumiu a batera e a banda pôde finalmente ir para Hamburgo. E não foi só uma vez não, eles tocaram lá por 3 temporadas. Mas olha, em Hamburgo as coisas não foram fáceis. Foi realmente uma aventura para a banda. Tocavam muito, durante horas a fio, sem descanso. Passaram por dificuldades, frio, cansaço. Apesar disso, Hamburgo provavelmente foi o que melhor aconteceu para eles, já que foram nessas 3 temporadas tocando e vivendo por lá que eles aprenderam muito na estrada. Se tornaram o que a gente chama de banda estradeira mesmo. Desenvolveram as suas apresentações, repertório e a empatia com o público também. E foi lá que conheceram um grande amigo, um grande músico por acaso. Em Hamburgo, conheceram Richard Starkey, ou Ringo, como todos o chamavam por causa dos muitos anéis que ele usava. O Ringo, para os garotos, naquela época era tipo o cara, porque ele já era um baterista profissional que tocava numa ótima banda de rock da época chamada Horror Storm and the Hurricanes. Rolou uma admiração por ele logo de cara e uma grande amizade também. Depois dessas temporadas em Hamburgo, o John, o Paul, o George e o Pete voltaram para Liverpool. O baixista, Stuart Sutcliffe, preferiu ficar com a namorada alemã, a Astrid, e por isso se desligou oficialmente da banda. E é aí que o Paul, que já tinha uma grande facilidade com vários instrumentos, assumiu o baixo. Infelizmente, o Stu não teve tempo de aproveitar a sua escolha de se fixar na Alemanha e voltar a trabalhar com a arte que ele tanto gostava. Por conta de uma hemorragia cerebral, faleceu o jovem Stuart, colocando fim precocemente numa vida e numa carreira brilhantes.
pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I wish you. Close your eyes and I'll miss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I've always been true. And while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving, all my loving, all my loving, I'll be sent to you. Isso aí, sensacionais aqui, um Beatles no especial The Beatles da TV Gazeta. Você acabou de ouvir All My Lovin' do álbum With The Beatles de 1962. Meninos, a gente viu que o pessoal voltou lá de Hamburgo bem mais forte e bem mais experientes também. Já em Liverpool, eles começaram a se apresentar no histórico The Cavern Club, fazendo um enorme sucesso. Ao mesmo tempo, em outro canto de Liverpool, na loja de música NEMS, o gerente responsável pelo setor de discos, um cara chamado Brian Epstein, começou a ficar curioso. Por que tanta gente vem aqui na minha loja pedindo o disco dos Beatles? Quem são os Beatles? O Brian ficou super interessado em saber mais sobre essa banda que andava fazendo esse sucesso local. Ele foi então até o Cavern ouvir os 4 tocarem e gostou, viu? Ou melhor, ele adorou. Ou melhor ainda, ficou tão impressionado com a musicalidade e o carisma dos garotos e com a fidelidade e o amor de tantos fãs por uma banda tão nova que tomou uma decisão muito importante: ser o empresário dessa banda. E assim foi. Os meninos aceitaram e o Brian Epstein passou a empresariar os Beatles e tentar audições em gravadoras para eles. Guitarras elétricas estão fora de moda. Essa foi a frase que um diretor da gravadora Decca disse para o Brian Epstein. A gravadora achava que as bandas de rock estavam caindo em popularidade e rejeitaram gravar os Beatles. É verdade, mas só a título de comentário, uns 50 anos depois, a Decca finalmente assinou contrato com Sir Paul McCartney. Mas o grande erro já tinha sido cometido e ficou marcado para sempre na história da música. Voltando à nossa história, o Brian Epstein não desistiu e foi até a EMI. George Martin, que era da Parlophone, um braço de comédias da EMI, viu potencial naqueles garotos e aceitou gravar então as suas músicas, mas sob uma condição: teriam que mudar o baterista. O Pete não era bom o bastante e não se encaixava com os demais. Os outros, é claro, que aceitaram, já que o Pete Best não era tão próximo deles assim. Ele foi uma espécie, vamos dizer, de tapa-buraco para poderem tocar em Hamburgo. E adivinhem em quem os Beatles pensaram na hora para ser o seu baterista de verdade? O Ringo Starr, é claro, o grande amigo e baterista que eles conheceram tempos atrás. Pete Best foi trocado porque ele era fraco. Ringo era infinitamente melhor. E é tão importante essa banda que até o cara que não entrou passa o resto da vida contando que não entrou, né? Parece aquele gol que o Pelé não fez, que ficou mais famoso do que vários outros que foram feitos. Não é à toa que eles trocaram o Pete Best pelo Ringo. Como o John falava que o Ringo foi o cara que fez os Beatles acontecerem, né? Porque quando ele entrou para a banda, eles conseguiram se estruturar de uma maneira e a batida ficou mais definida, eles conseguiram ir além. Ele era o melhor baterista que os Beatles poderiam ter. Ah, agora sim, a magia tá completa. Os Beatles estavam definitivamente formados, prontos para tudo. Gravaram seu primeiro EP e fizeram muito, mas muito sucesso mesmo no Reino Unido. Mas a continuação dessa história a gente confere no segundo episódio do especial Beatles da TV Gazeta.
Ah, e o primeiro single a conquistar o número 1 na Inglaterra foi esse aqui, ó, Please Please Me. Come on.